Arlete vai cair em um golpe cruel, mas vai dar o troco e mandar Zélia direto para a cadeia. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, convencida de que encontrou sua neta perdida, Arlete vai ligar para Beatriz e contar a novidade, mas um alerta da jovem vai acender uma desconfiança na idosa. Desconfiada, Arlete decide investigar e vai flagrar uma conversa reveladora entre Zélia e Flora, descobrindo que caiu em uma farsa absurda. Sem perder tempo, Arlete vai agir como uma verdadeira estrategista e levar a polícia até as vigaristas. Zélia e Flora vão ser desmascaradas e presas na hora, e Arlete vai mostrar toda a sua revolta ao ver que foi enganada descaradamente. Arlete confronta: "Você brincou com a minha dor, Zélia. Você fez eu acreditar que tinha encontrado minha neta. Mas quem vai pagar caro por essa mentira é você." Tudo deverá acontecer logo após Arlete achar que reencontrou Isabel. Em um certo dia, Arlete caminha pelo pensão e resolve usar o telefone para ligar para Beatriz e contar a novidade. Sua voz transborda felicidade ao comentar: "Beatriz, minha filha, você não vai acreditar. Eu finalmente encontrei a minha neta. A Isabel está viva." Do outro lado da linha, Beatriz franze a testa, sentindo uma estranheza naquilo. Com cautela, questiona: "Como assim, Arlete? Você tem certeza que é ela?" Arlete suspira, emocionada, e responde com firmeza: "Tenho sim. No começo até fiquei com dúvidas, mas depois deixei isso para trás. Agora eu sei que é ela." Beatriz não consegue esconder sua desconfiança. Seu tom se torna mais analítico ao comentar: "Mas isso não faz muito sentido. Até onde sabíamos, Bia era Isabel." Arlete hesita por um momento, sua expressão se tornando pensativa. Então argumenta: "Também achei isso no começo. Mas agora acredito que seja só uma coincidência o fato dela ter aquele problema no coração." Beatriz franze o senho ainda mais e retruca, incisiva: "Coincidência demais, não acha? Alguma coisa não está certa nessa história, Arlete. Você precisa ficar de olho nisso. Se Bia não é filha de Clarice, então ela tem que ter vindo de algum lugar." Arlete, agora mais séria, sentindo uma pontada de dúvida crescer dentro dela, com um tom apreensivo, afirma: "Sabe de uma coisa? Você tem razão. Eu vou prestar mais atenção. Alguma coisa me diz que tem algo errado nisso tudo." Beatriz suspira do outro lado da linha, sentindo um peso no peito. A verdade parece cada vez mais nebulosa, mas uma coisa ela já sabe: não vai descansar até descobrir o que realmente aconteceu com Isabel. Arlete desliga o telefone e permanece imóvel por alguns instantes, seu olhar fixo no vazio. As palavras de Beatriz ecoam em sua mente, fazendo seu coração bater mais rápido. Com um suspiro pesado, ela murmura para si mesma: "Será possível que eu estou sendo enganada desse jeito?" Sentindo a necessidade de desabafar, Arlete pega sua bolsa e volta para a sala. Assim que entra, encontra Glorinha sentada no sofá lendo uma revista. Sem perder tempo, se aproxima e comenta, aflita: "Glorinha, eu preciso conversar com você. Tô com um aperto no peito que não me deixa sossegar." Glorinha fecha a revista e olha para Arlete com atenção. Curiosa, questiona: "O que foi, dona Arlete? Aconteceu alguma coisa?" Arlete se senta ao lado da jovem e suspira profundamente antes de responder: "Eu estava falando com a Beatriz agora há pouco. Contei para ela que encontrei a minha neta, mas ela jogou uma pulga atrás da minha orelha. Disse que essa história está muito estranha e que pode ser um golpe." Glorinha arregala os olhos e afirma sem hesitar: "Dona Arlete, eu não duvido de nada quando se trata dos Alencar. Eles são capazes de qualquer coisa." Arlete, sentindo o peso daquelas palavras, com um tom angustiado, argumenta: "Mas isso seria uma crueldade sem tamanho. Brincar com o sentimento de uma avó que perdeu a neta." Glorinha cruza os braços e fala com convicção:
E você acha que eles têm escrúpulos? Eu concordo com a Beatriz. A senhora mesma disse que Bia tem o mesmo problema no coração da sua neta e que achava que ela era Isabel. Mas agora aparece outra menina do nada. E você tem certeza que é ela? Tá muito estranho, dona Arlete. Arlete passa a mão pelo rosto, inquieta, e responde: eu não posso ignorar essa sensação ruim que tô sentindo. Talvez seja melhor ficar de olho nisso. Glorinha assente e aconselha. É a melhor coisa que a senhora pode fazer. Melhor prevenir do que se arrepender depois. Arlete então se levanta decidida. Com um olhar firme afirma: eu vou até o lugar onde essa menina disse que ia ficar antes de voltar para a Europa. Quero ver se essa história tem mesmo fundamento. Glorinha acompanha Arlete até a porta e assente, preocupada. Se cuida, hein? Qualquer coisa me avisa. Arlete apenas acena e sai apressada. Assim que chega ao local indicado, para diante da porta e ajeita os óculos. Mas, antes mesmo de bater, seus olhos se arregalam ao flagrar algo que a deixa completamente em choque. Seu coração dispara, enquanto sua intuição grita que algo muito errado está acontecendo. Arlete se esconde atrás de um pilar, o coração martelando no peito, enquanto observa a cena diante de seus olhos. Sua suposta neta está ali, de pé ao lado de Zélia, conversando como se fossem velhas conhecidas. O estômago de Arlete revira com um mau pressentimento e uma sensação de traição começa a crescer dentro dela. Ela se aproxima ainda mais, movendo-se com cautela para não ser vista. Precisa ouvir cada palavra que aquelas duas estão trocando. Zélia, com sua postura autoritária, encara a jovem e avisa em um tom ríspido: Flora, o combinado era que você fosse embora de novo. Você não pode ficar aqui no Rio por muito tempo, ou então alguém pode acabar descobrindo a verdade. Arlete franze a testa ao ouvir aquele nome e sussurra: Flora? Quem é Flora? Se aquela menina era Isabel, por que Zélia a estava chamando de outro nome? Flora revira os olhos e cruza os braços, respondendo com impaciência: eu sei muito bem disso, tia. Mas relaxa. Eu vou dar um jeito de ninguém descobrir nada. Arlete vai continuar acreditando que eu sou a neta dela. Pode ficar tranquila. O sangue de Arlete congela. Um choque percorre todo o seu corpo. Ela foi enganada. Zélia solta um suspiro pesado e olha ao redor, como se estivesse se certificando de que ninguém estivesse ouvindo. Sua expressão está carregada de preocupação, mas ela mantém a voz baixa. Muitas coisas estão em jogo com essa história, Flora. Você não pode dar bandeira de jeito nenhum. Flora responde com arrogância: eu sei o que estou fazendo. Nem vou ser tão próxima assim da velha. Só o suficiente para garantir que ela continue acreditando nessa história. Zélia a encara por um instante, parecendo não totalmente convencida, mas acaba assentindo. Arlete sente seu corpo tremer de raiva. Seus olhos se enchem de lágrimas, mas não de tristeza, e sim de indignação. Como puderam brincar com os sentimentos dela desse jeito? Como tiveram a ousadia de alimentar sua esperança apenas para destruí-la? A dor de ter perdido Isabel nunca passou. Era uma ferida aberta que o tempo jamais cicatrizou. E agora estavam brincando com isso. Mas isso não ficaria assim. Ela cerra os punhos e se afasta silenciosamente dali, caminhando com passos firmes. Cada passo que dá parece alimentar a chama de sua revolta. Seu destino já está traçado, a delegacia mais próxima. Assim que chega ao distrito policial, sua respiração ainda está acelerada. O policial de plantão, um homem de expressão séria e olhar analítico, a observa com curiosidade. Ele ajeita os óculos e pergunta em tom formal: boa tarde, senhora. Como posso ajudá-la? Arlete olha diretamente nos olhos dele, a raiva controlada em sua voz, mas sua postura determinada. Eu quero fazer uma denúncia. O policial levanta uma sobrancelha,
pegando uma prancheta. Sobre o que exatamente? Arlete cruza os braços, a voz saindo firme, sem hesitação. Uma mulher chamada Zélia me enganou. Ela me fez acreditar que encontrei minha neta perdida, mas era tudo uma farsa. Ela me manipulou e eu quero justiça. Isso é crime. O policial franze a testa, percebendo a seriedade da situação. Ele se ajeita na cadeira e responde com profissionalismo. Muito bem, senhora. Preciso que me conte tudo em detalhes para que possamos registrar a ocorrência. Arlete respira fundo, o coração ainda acelerado, mas ela não hesita. Ela fará Zélia pagar pelo que fez. E com voz firme, ela começa a contar toda a história. Depois de um tempo, Zélia e Flora continuam no mesmo lugar, conversando baixinho sobre os próximos passos do golpe. Zélia gesticula nervosamente, enquanto Flora parece despreocupada, folheando uma revista qualquer. Elas então entram para o apartamento, mas logo em seguida, a campainha toca. Ambas se entreolham, surpresas. Zélia franze a testa e resmunga, enquanto caminha em direção à porta. Quem será essa hora? Quando ela abre, sua expressão se transforma em puro choque ao ver dois policiais na porta, acompanhados de Arlete, que a encara com um olhar decidido. O policial mais alto, de expressão firme, ergue o queixo e anuncia: Zélia, você está presa por falsidade ideológica e tentativa de fraude. Zélia recua um passo, tentando manter a compostura, e tenta se defender. Eu? Presa? Não fiz nada. Isso é um engano. Arlete, com os olhos brilhando de determinação, se adianta, apontando o dedo acusador e fala: Não adianta negar, Zélia. Eu ouvi muito bem você, confessando que essa menina não é minha neta. Vocês duas tramaram esse golpe sujo contra mim. Flora, que até então assistia tudo em silêncio, empalidece. Os olhos começam a lacrimejar ao perceber que foram pegas. Ela tenta apelar para a empatia de Arlete e então comenta: Eu não fiz por mal. Só queria ajudar minha tia. Não queria te machucar, dona Arlete. Mas Arlete, com o coração partido, se aproxima lentamente de Flora. Sua voz um misto de dor e decepção. Por um momento, eu realmente acreditei que você era a minha Isabel. Achei que tinha encontrado minha neta depois de tantos anos. Você brincou com a minha esperança, com o meu coração. Isso não se faz, minha filha. Flora, suas lágrimas caindo silenciosamente. Ela murmura com voz trêmula: Desculpa. O policial se aproxima de Flora, colocando as algemas em seus pulsos, enquanto ela solta um suspiro resignado. Zélia continua a se debater, tentando argumentar: Vocês estão cometendo um erro. Eu sou inocente. Isso é um complô contra mim. O policial, sem paciência, a interrompe. A senhora terá a chance de se explicar na delegacia. Agora, por favor, colabore. Zélia lança um último olhar venenoso para Arlete, antes de ser empurrada gentilmente para fora pelos policiais. Assim que as duas são levadas, Arlete sente as pernas fraquejarem. Ela se apoia em um poste próximo, respirando fundo, tentando recuperar o controle. Uma lágrima solitária escorre por seu rosto enquanto ela sussurra para si mesma: Onde você está, minha neta? Será que ainda está viva? O vento suave balança as folhas ao redor, como se respondesse ao lamento de Arlete. Ela enxuga as lágrimas e endireita a postura. Não vai desistir. Vai continuar procurando. Afinal, seu coração de avó sabe que Isabel ainda está por aí, esperando ser encontrada. Com passos firmes, ela se afasta, determinada a continuar sua busca pela verdade. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.